Graça e paz, gente, boa noite, né? Viemos agora de uma adoração gostosa, suave, onde a gente pôde sentir, né? Pudemos sentir, perceber, ser tocados, tocar, enfim, a gente pôde se colocar. Claro, basta querer, né? Basta querer para te ter outra vez. Então, todos nós na caminhada, em algum momento ou outro, acertamos, erramos, mas nós precisamos de tempos em tempos recomeçar a caminhada. Essa que é a grande verdade, né? Porque em algum ponto algo pode ter sido esquecido e deixado para trás. Mas é tão bom porque nós temos um Espírito chamado Espírito de Deus, que Ele era, é e será. Então, Ele nos lembra de todas as coisas. E em todo momento, Ele pode o quê? Nos trazer à memória o que foi esquecido, o que foi deixado para trás. Basta querer para trazer de volta o que foi esquecido e começar de novo. Por que não? A palavra do Senhor não nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Isso é o que a palavra do Senhor nos fala. Então, com isso tudo, a gente pode o quê? Colocar em prática os nossos ensinamentos, os ensinamentos do Senhor, né? Todos baseados nos ensinamentos do Senhor. A partir de quando? De todos os dias. A partir do momento em que eu abro os meus olhos, porque como diz a palavra, né? O Espírito de Deus me devolve o espírito do homem e eu posso respirar e começar um novo dia, escolhendo fazer as escolhas certas, escolhendo tomar as decisões certas, errando, mas ouvindo a voz do Senhor e contando com a misericórdia, podendo mais uma vez recomeçar, certo? A gente tem estudado sobre o espírito de Jezabel, sobre os confrontos, e isso requer de nós uma força muito forte, não, é um esforço que eu queria dizer, um esforço muito forte do quê? Para discernirmos, para compreendermos e para colocarmos em prática o que a gente tem aprendido, né? E isso é muito importante, porque as Escrituras nos falam que o homem que tem o entendimento de Deus, tem o conhecimento das Escrituras e não coloca em prática esses conhecimentos, de nada adianta, né? Antes não soubesse, aprendesse para pôr em prática do que saber e de livre e espontânea vontade escolher não fazer o que deve fazer, né? Por quê? Porque isso acarreta um peso sobre as nossas vidas e a gente não quer isso, amém? Então, em nome de Jesus, nós queremos fluir na presença do Espírito de Deus. E hoje, o assunto de hoje é pelejando contra Acabe. 1 Reis 22, 31. E o rei da Síria deu ordens aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Essa é uma palavra para o rei Acabe. Não era para lutar contra mais ninguém, a não ser quem? Acabe. Este texto revela a implacável estratégia para se destruir o esquema Jezabel. Na verdade, Acabe funciona como uma capa de invisibilidade para Jezabel. É necessário pelejar contra Acabe. Neste caso, o exército da Síria simboliza o elemento profético, a resistência divina contra o esquema Jezabel na nação de Israel. Porém, a grande dificuldade é conseguir discernir a presença desse espírito no contexto de batalha espiritual. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Olha o que Acabe fez. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ele se vestiu de algo e entrou no meio do povo como se estivesse pelejando junto. Acabe consegue alianças com pessoas ungidas por Deus, colocando-as como escudo em risco de morte, como o que literalmente aconteceu com quem? Josafá. Quer ver? 1 Reis 22, 32. E sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles:
certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. Então, estrategicamente, Acabe se disfarça, desviando a atenção dos capitães do exército sírio para o rei de Judá. Dessa forma, ele consegue escapar. O que Acabe fez? Ele usou de má fé com relação a Josafá, e o rei da Síria se desviou de Acabe para quem? Josafá. Esse esquema é tão sutil que as próprias pessoas não conseguem perceber a maneira como estão sendo manipuladas. Ou seja, ao mesmo tempo em que estes líderes se sujeitam à ação do espírito de Acabe, agindo com astúcia, na verdade, acabam sendo enganados e destruídos. 1 Reis 22, do 20 ao 22. Lê pra gente, Dariane. E disse o Senhor, quem usará Acabe e que suba e caia em Ramote de Gileade. Em um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu os induzirás e ainda prevalecerás. Saiu e faz assim. Por que Sai e faz assim. Por que Deus disse, sai e faz assim? Por quê? Porque Josafá fez aliança sem consultar Deus. Nossa, que dureza. Deus disse isso? Disse. Apareceu aqui, ó. Saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, como que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Olha o que Deus falou. Sai e faz assim. Deus disse que ele ia conseguir, que ele ia vencer. Por quê? Por causa da posição do coração em obstinação do que aconteceu. Gente, quando a gente fala de alianças. Alianças são coisas extremamente profundas, preciosas, importantes e certas no reino. Com quem eu estiver fazendo aliança, vai orar a Deus primeiro. E o que é ter uma aliança? A gente tem falado sobre isso. Aliança é que você pode ter um trato, um combinado, né? Vamos lá, alguém tem um negócio, vai fechar, tem um sócio. O sócio não tem a mesma direção que você. O que a palavra de Deus fala? Você deve ter sociedade com uma pessoa que não caminha nos caminhos do Senhor? Não. Julga o quê? Desigual. Isso vai atrair o quê? Complicado. Não se deve fazer isso. Certo? Vou colocar um espírito de mentira. Você vai induzir e ainda vai prevalecer. Então, Deus não deixa nem injusto. O que a palavra de Deus fala? Nunca vi o justo sequer mendigar o pão e nem ter falta de coisa alguma. Perdão. Então, o que acontece? Se há uma aliança errada, existem pessoas, às vezes, que não estão caminhando na mesma direção, com o mesmo alvo. O que aconteceu aqui? Quem que foi tocado? Josafá não foi um dos melhores reis de Israel? Não foi? Quem que foi tocado? Acabe ou Josafá? Nessa situação aqui? Josafá. Então a pessoa, por mais bem intencionada que ela esteja, se ela estiver numa aliança, sem consultar a Deus, ou consultando a Deus e desobedecendo a Deus, ela vai pagar o preço disso. Ah, mas Jesus veio depois, isso aqui é o Velho Testamento. Princípios e fundamentos não mudam. Eles eram, são e serão eternamente. Então nós devemos muito. Eu dei um exemplo de sociedade, mas a gente pode falar de amizades. Amizades. Né? Amizades com pessoas que não somam a tua vida. Conselhos de pessoas que não somam na tua vida. E etc, etc, etc. Né? Então a gente tem que observar essas coisas.
Acabe, na sua ganância de reconquistar Ramote de Gileade, ainda que disfarçado pela peleja, é ferido e morre. Então, lá em 1 Reis 22:34, um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Certamente este mesmo espírito maligno que induzira a Acabe à guerra foi quem guiou ele precisamente a flecha que foi atirada a esmo. Não foi atirada para acertar. Obrigada. Não foi atirado para acertar Acabe, mas acabou acertando. Então o mesmo inimigo que te leva a fazer uma aliança errada é aquele que também é usado para te matar, porque daí quando a gente faz uma aliança errada, nós ficamos o quê? Como? Vulneráveis. Então, daí Satanás sabe que você desobedeceu. O que ele vai fazer com você? Vai te botar numa situação vulnerável para que você seja atingido. Ficar cego. Exatamente. Então, olha só. Acabe rejeitou tanto a verdade que acabou abraçando uma convicção mentirosa. Aquela foi a última vez que ele manipulou a situação para conseguir os seus caprichos pessoais. Muitos líderes já estão há tempo demais manipulando as pessoas, coisas e situações. Por mais que são advertidos, eles simplesmente resistem e afrontam os profetas levantados por Deus. 1 Reis 22, 26 e 27. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão da angústia e com a água da amargura, até que eu venha em paz. Desta forma, o que esses líderes estão semeando para si mesmos é uma cilada de morte, como assegurou o profeta Micaías. 1 Reis 22, 28. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. De fato, Acabe não voltou daquela batalha. Sendo ferido de morte, o que aconteceu é que Acabe desmantelou o esquema Jezabel. Se a pessoa não tomar uma posição, Deus vai fazer algo, porque Ele não vai permitir que todo o povo pereça debaixo do esquema Jezabel. Não vai. Ele manda o profeta falar, chamar atenção, ensinar, dizer: ouvi, percebei. Presta atenção. Pode demorar 1 ano, 2, 10, eu não sei quanto tempo, porque o único dono do Kairos é o Senhor. Mas uma hora vai acontecer, e pode acontecer o quê? Morte. Morte física ou espiritual. E a pessoa nem percebeu. Só que vai acabar, vai romper a manipulação. E sem Acabe, Jezabel, puf, perde o poder, porque é a capa de invisibilidade dela. Que ela age e bota a culpa no Acabe. Ela age e a culpa é de Acabe. Certo? Então, olha só, a conclusão nessa questão. Para combater o espírito de Jezabel, salvando líderes de potencial e poupando a igreja, é necessário confrontar o espírito de Acabe. Aqui entra em cena o ministério profético que não tolera Jezabel. O problema maior não é Jezabel, mas quem tolera esse espírito. Porque ele só está ali ativo porque alguém tolera, porque alguém aceita os mandos de Jezabel, o reinado dela, a palavra final dela. Quando o espírito de Acabe é desarticulado, Jezabel perde sua força. Jezabel sobrevive às custas de Acabe. A chave então, que é a grande delas, é lidar com o Acabe, seja numa família ou na igreja. Este é um alerta para pais de famílias e pastores de igrejas. Muitos pais e pastores estão barganhando a sua autoridade e necessitam de uma confrontação firme que remova o manto de invisibilidade que acoberta todo o sistema manipulador de Jezabel. Então, seu varão de casa,
ser o chefe do ministério não é só ter a palavra, eu sou o cara, eu sou o varão, eu sou o anjo da igreja. Você tem que agir como tal. Você tem que ser o homem da casa, a autoridade do lar. Não adianta ser autoritário. Autoritarismo não traz nada. Traz o quê? Destruição entre o casal, mau exemplo para os filhos, e no ministério causa o quê? Afastamento. A mesma coisa. Ah, mas eu sou, a minha palavra final é a minha. Sim, senhora. Né? A última palavra é sempre do homem. Aham, tá bom, amor. Então, gente, não é assim que funciona. É claro que nós mulheres, com jeito, a gente conversa com os nossos maridos e a gente pode realmente, conversando, entender uma situação e mudar algo. Agora, se eu agir de má fé, de acordo com os meus interesses, eu vou estar fazendo o quê? Trazendo morte e destruição. Então eu não posso atuar, entendeu? Ah, mas assim, ó, quantos homens trabalham fora e suas mulheres ficam em casa? Eu sou uma delas, né? Deus me concedeu há mais de 10 anos atrás, eu escolhi ficar em casa, meu esposo pôde, né, me manter em casa para me educar as minhas filhas, criar as minhas filhas, cuidar do ministério, Deus tem me preparado nesse tempo todo. Agora, se ele mesmo assim, ele é o provedor, mas ele pode ser o provedor de tudo, ele não for o chefe do lar. Tá entendendo? E a autoridade não tem a ver com provisão financeira, viu? Ah, eu trabalho fora, eu boto tudo. Você pode botar tudo dentro de casa e não ter autoridade nenhuma. Isso é mais comum do que se pensa, gente. Autoridade, não autoritarismo. Lembre-se que a gente tem falado, qual foi o esquema que Satanás armou nesses anos todos? 2. Ou o machismo, que é o extremo, e o feminismo, que é o outro extremo que acabou trazendo Jezabel. Né? O que foi ensinado esses anos todos? Que o homem é o varão, é a cobertura da casa. Então, ele pega, bota a mulher no chão, faz de capacho, limpa o pé e sai. Daí a mulher tem uma ideia, porque ela é um ser humano que vive e pensa. Ela tem que calar a boca, porque a palavra é dele. Ela não pode abrir a boca. Quantas mulheres frustradas nós conhecemos? Com ministérios mortos, porque não pode abrir a boca. Porque Paulo falou para Timóteo, ou Timóteo falou, que a mulher tem que o quê? Ficar calada e perguntar para o marido em casa. Tá nas escrituras, não tá? Mas vocês conhecem todo o contexto da história? Igual o contexto das vestes, ou do véu, do porquê em Corinto, do porquê que aconteceu. Estava havendo uma conversão, elas estavam saindo do paganismo e vindo para o Senhor Jesus, para diferenciar as pagãs, porque elas eram ridicularizadas, apontadas. Foi falado o quê? Que andassem todas cobertas, porque elas eram carecas. Então, se houvesse uma cobertura, não ia dar para distinguir quem era de quem não era. Então, elas não iam ser julgadas, apontadas. Certo? E com relação à mulher, por quê? Porque lá elas eram sacerdotisas, eram elas que falavam. Então, quando elas vieram, elas só queriam elas falar. Então, tiveram que aprender o quê? Calma, até atingir um equilíbrio. Onde, calma, aqui, a cobertura é Deus. Não é Artemis, Atenas, Rainha dos Céus. Não, quem manda aqui é o Senhor. E a cobertura é o varão. Então, honrem seus maridos, obedeçam seus esposos. Mas isso não é uma coisa cega, onde muitos homens se pegaram para limpar os pés sobre suas esposas. E daí gerou o outro extremo do feminismo, que daí a mulherada cansou, tá certo? Claro que não. Estratégia de Satanás para roubar e para destruir tudo que Deus tinha feito. Eu estava conversando com alguém ontem ou anteontem, não recordo. Ontem, durante o dia, mais cedo. E eu estava comentando assim, não, tem que falar com meu esposo se eu posso, se eu não posso. A Michelle estava comigo, acho, nessa hora.
Daí ela disse assim, credo, se eu for depender de pedir para homem, Deus me livre, isso não me serve mais na minha vida jamais. Ficar pedindo. Daí eu parei, respirei e pensei, Jesus, é agora, né? O que eu vou falar? Porque eu preciso falar alguma coisa. Daí eu falei, não, minha flor, é que relacionamento é uma coisa assim. Ele é uma via de duas mãos. Eu tenho que ceder um pouquinho e ele tem que ceder um pouquinho, senão não há relacionamento. E isso não é só no relacionamento conjugal, é geral. Então eu falei assim, ou então eu vou viver sozinho o resto da vida. Eu falei pra ela, pra essa mulher, eu vou viver sozinha o resto da vida, porque ninguém vai me tolerar, porque eu não respeito ninguém, eu não cedo por ninguém, só eu aqui. Eu falei, não, tem que ter um acordo. Eu e meu esposo, a gente tem um acordo nas finanças, em tudo na verdade. Então ele tem que saber pra ver se dá, se não dá, né? Se é o momento, se não é. Mas às vezes não é o momento nunca pro meu marido, pastora. Nunca, é sempre a mesma resposta, é sempre não. Você tá faltando você orar, mas vai orar. Que se ele for assim, canguinha, Deus vai ter que mover o coração dele para ele ficar um pouquinho mais light. Ele não tem que abrir a mão assim não, tem que ficar mais abertinha só. Tem que haver o quê? O equilíbrio. Senão daqui a pouco o que acontece? Você, porque nós mulheres somos as administradoras do lar, para o que o marido traz, provê. Quando a esposa trabalha, a esposa traz e provê. Mas se ela não for uma boa administradora, gente, vai faltar comida, vai faltar tudo. Por quê? Porque não há o quê? Não sabe lidar, não sabe administrar, usa demais, gasta demais, abusa, não tem limite. Quantos homens que eu já vi vir reclamar, meu Deus, pastora, a minha esposa, ela desperdiça tudo é um exagero. Tudo é um exagero. Como assim exagero? Exagero. Exagero na comida, exagero na limpeza, exagero em tudo. E vai fora. Ou então não vai fora, mas é um exagero. Não precisa. Isso é falta de quê? De saber administrar. O que Paulo falou? Que ele sabe ter e sabe não ter. Nós, esposas, isso é papel nosso, meninas. Não vem cobrar, não adianta vir cobrar dos nossos maridos, que isso é papel feminino, administrar o lar. O mundo tá tentando distorcer e botar o homem em casa e a mulher trabalhando. Vocês já viram isso? Não sou contra a mulher, não tenho nada contra mulher trabalhar fora. Particularmente, eu gostei muito dessa época na minha vida. Entendeu? Acho legal, aprendi muita coisa. Só que, daí como que eu ia fazer para administrar meu lar, administrar os caminhos do Senhor e administrar ainda um trabalho fora? Minha casa vai ficar de ponta cabeça, minhas filhas vão crescer sozinhas, o ministério, as pessoas também vão ter que se virar sozinhas. Então, às vezes, é necessário você fazer escolhas. Mas a boa administração tem que do quê? De ensinamento. Eu tenho que ensinar elas também ao quê? Filhas, me ajudem a administrar o lar. Como assim? Vamos pegar leve, vamos saber lidar com as coisas. A nossa condição hoje é essa. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. E quando a situação melhorar e tiver xananã, maravilhosa, eles vão continuar agindo de acordo com aquele ensinamento. Porque o que o Senhor nos ensina? Nós somos mordomos. Tudo é dele, nada é meu. Se eu desperdicei, eu vou prestar conta. Se eu guardei, eu vou prestar conta. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Não é o que a gente aprende com as parábolas? Como que eu faço multiplicar? E é em tudo, viu? É os talentos. Talento é o quê? É só dinheiro? Eu não creio. Ali está falando dos talentos, né? Que é dinheiro, que era o nome da moeda. Mas eu não creio que seja só no dinheiro. Eu creio que é em todas as áreas das nossas vidas. Jezabel não sabe economizar não, viu? O espírito de Jezabel é consumista, entendeu? E desorganizado. Ele não consegue. A gente precisa começar a perceber estas coisas. Varões, tomem o seu lugar dentro de casa. Tomem os seus lugares dentro dos seus relacionamentos. Senão Deus vai te parar. E aí? Não, porque a minha mulher e tu, cara. E tu? Eu não tô dando desculpa para mulheres.
Eu estou falando com os homens. Eu não posso fazer o papel do meu esposo. Eu não posso. Eu não devo. Se eu começar a fazer, e eu já fiz muito, eu sei. Eu vou abrir de novo vazão para esse espírito voltar. Ah, mas a senhora é muito ativa, a senhora fala mesmo. Falo, tenho conversado sobre isso com a minha pastora e tenho questionado ela com relação a isso. E ela só disse para mim o seguinte: enquanto o temor do Senhor estiver no teu coração, descansa. Claro, fica sempre se observando, mas descansa. Entendeu? Quando a gente vê que está acontecendo, Cris, em nome de Jesus, vigia. Mas eu não vou deixar de ser forte, eu não vou deixar de ser ativa, eu não vou deixar de ser profeta, porque o espírito de Jezabel quer calar a minha voz, porque eu sou mulher e porque eu apareço muito. Porque é o que muita gente pensa. No mundo evangélico, no mundo cristão, aí por aí afora. Não vou. Sabe por quê? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E se o meu papel é confrontar o espírito de Jezabel e eu calar minha voz, eu vou ter com Deus. Então que venham as guerras, que venham os levantes. Não estou chamando não, em nome de Jesus Cristo. Mas eu prefiro cair na mão do homem do que cair na mão de Deus. Sabe? E aqui, ó, confrontando Acabe. Tem que se levantar dessa postura, homens. Mais uma vez, já falei, estou falando de novo. Suas esposas são suas esposas, não suas mães. E mesmo quando é mãe, também não pode exagerar e se folgar para cima da mãe. Ajam como homens. Homens. Como é que um homem age? É assim? Não, é com autoridade, com poder, com honra, ensinando, caminhando. Ele ensina os seus filhos, ele ensina suas filhas, ele ensina sua esposa. Ele ensina a sua esposa. A sua esposa também ensina, claro, a gente tem que aprender junto, não é? Mas não é só ela que ensina, ela que fala, ela que diz, ela que caminha, ela que volta. Não, é os dois juntos. Amém? Gente, espírito de Acabe, em nome de Jesus, não pode ter lugar no nosso meio nem no nosso coração. Nós temos sido ensinados para quê? Para trazer vida a pessoas que têm morrido. E se no nosso meio tem acontecido isso, deixa o Espírito de Deus romper, gente, para vocês serem livres. Deixa que a estrutura de orgulho caia. Ela não serve para nada, nem para ti, nem para mim. Ou vocês acham que é fácil para mim aqui confessar na frente de vocês que eu era uma Jezabel? E que eu sei que muitos acham que eu ainda sou? Ou vocês acham que o Espírito de Deus não mostra, não usa pessoas? A gente sabe. Só que eu não sou uma Jezabel. Embora muitos achem que eu seja. E hoje eu estou confrontando esse espírito aqui. Em nome de Jesus. Mas eu não vou calar a minha voz profética por causa dos outros. Por causa do que falam lá. E vocês não podem ter a voz de vocês caladas por causa do que os outros falam. Amém? Amém. E é para isso que vocês têm sido ensinados. Para aprender, se posicionar e virarem autoridades no nome de Jesus. Porque é o que vocês são. Vocês são embaixadores do reino de Deus. É o cargo mais poderoso que tem, na minha opinião. Porque você é imune. Você só tem o quê? Você tem poder de ir e vir, porque você não é desse mundo, você é do reino. Certo? Então vamos lá. É fundamental. Já virei a apostila tantas vezes que eu me perdi aqui. Tá. Meu Deus. É fundamental então observar que no caso da igreja de Tiatira,
Yeshua não confrontou Jezabel, mas o pastor daquela igreja que a tolerava. Está lá em Apocalipse 2,18. Ele não chegou na Jezabel e disse, não, ou o espírito, ou a pessoa usada naquela igreja que representava. Ele foi no pastor da igreja e disse, tu toleras Jezabel, tu toleras. Por quê? Porque ele é uma autoridade, é ele que tem que o quê? Cortar. Da mesma forma, tanto João o Batista como também o próprio Yeshua não confrontaram Herodias. Quem que João Batista confrontou? O próprio Herodes. Herodias ouviu, mas ficou no veneno. Mas quem que ele confrontou? Olha só. Marcos 6,18. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Marcos 8,15. Ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quem que era o fermento de Herodes? Herodias. Olha o pecado de homens e mulheres de Deus em tolerarem o espírito de Jezabel. Lucas 13. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que, olha a autoridade deste homem. Ide para Herodes e dizei para aquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Quem disse isso? Jesus. Diga para aquela raposa. Olha a autoridade. Então, gente, como recomendação final, é também muito importante não rotular precipitadamente alguém como Jezabel. Na verdade, muitas mulheres têm sido rotuladas como Jezabel pelo fato de se chocar com um líder que tem uma personalidade controladora. Infelizmente, muitos de nós, mesmo como líderes, temos a tendência de reagir desta forma devido às nossas inseguranças. Assim podemos derramar muito sangue de pessoas bem intencionadas, semeando um vasto campo de injustiças. E isso é o que vamos demonstrar no próximo capítulo. Tá? Então aqui é o que eu estava falando. Não rotular por causa de uma mulher que tem força, de uma mulher que tem direção, que tem atuação. Certo? Atuação. Eu e o meu esposo, nós sentamos, conversamos, converso com o pastor Davi e tal, discutimos, concordamos, não concordamos. Vocês têm visto quando eu não concordo, eu não concordo. Não significa que eu não vá obedecer. Mas se não caiu no meu espírito, todo mundo sabe que não caiu. Eu vou orar. Tá claro que eu vou ter que orar. Mas eu vou obedecer. Mas eu vou orar para que Deus o quê? Ministre o meu coração. Mas eu não preciso pegar e, tá bom, vou fingir que isso é o que? Hipocrisia, falsidade, isso é manipulação. Entendeu? Não esperem isso da minha pessoa. Em nome de Jesus, nunca vocês vão saber o que eu penso na frente de vocês. Vou lá orar. Deus vai pegar, vocês me perdoem, eu estava errada. Já fiz isso, vocês não me viram fazendo isso? Eu estava errada. E é assim. Ou, na época em que Deus dava uma direção e eu não caía no meu coração, que eu e ele entrávamos em quê? Diferenças. Eu ia orar, para com isso aí, me deixa orar um tempo que eu preciso. Daí Deus falava comigo, perdão, tal, Deus falou comigo, Deus trouxe paz no meu coração, ok. E se Deus não trouxe paz no meu coração? Eu vou obedecer do mesmo jeito, só que eu vou continuar orando. Senhor, mostra pra mim, Pai. Mostra pra mim, não é possível. Por favor, eu quero ver. Ou então mostra pro meu esposo. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai acontecer alguma coisa ou outra. Na minha história cristã de 15 anos, não tem sido diferente. Ou eu tenho que mudar,
ou ele tem que mudar. E Deus faz a coisa perfeita. Se eu tiver que mudar, eu vou ter que mudar, fazer o quê? É melhor para mim e para os que me cercam. E se ele tiver que mudar, é melhor para quem? Para ele e para os que o cercam. Faço assim. Ninguém vai ser prejudicado. A real é essa. A única coisa que está prejudicada é o teu ego. E o meu. Só. Mas esse ego, ele pode, ficar para lá. Porque ele não serve para nada. Quando a gente fala de amor próprio, a gente não está falando de orgulho próprio nem de ego próprio. A gente fala de amor, do ágape, que a gente tem que ter. Em se amar, sabe, se dar o respeito, ensinar isso. Mas não aquela coisa, Não, isso não. Ok? Que horas são, gente? Ah, não, tem relógio ali. Tá. A gente vai entrar aqui, então, no outro assunto, esse que foi falado das injustiças, que foi falado das coisas aqui que, sem querer, no caso, por se colocar debaixo do domínio de Jezabel, por se colocar debaixo de situações erradas, acaba se matando muitas pessoas, tá? Então, olha só, a síndrome de Diótrefes, ou o espírito de dominação, tá? Efésios 6:12. Lê para nós, Hélio, por favor. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as vozes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra pessoas, certo? É contra espíritos. Um dos maiores trunfos do diabo é nos levar a exercermos um ministério apenas no plano natural. É fácil constatar que este tem sido um dos ataques mais comuns contra lideranças, em que tantos estão caminhando na força carnal do braço, do intelecto, da tradição, da posição e até de uma pseudo-unção. Eu sou ungido. Inspirados por interesses escusos. O que são interesses escusos? Próprios, escondidos, maquinantes, motivações reprovadas, as quais se baseiam principalmente nas feridas de uma personalidade insegura. Consequentemente, instala-se uma concupiscência obstinada de controlar. Este sopro do diabo dá origem a um espírito de liderança dominador. Este processo tende a se acentuar através de um exercício de autoridade cada vez mais impositivo, com apelos emocionais, falsas promessas de prosperidade, chantagens espirituais e até ameaças indiretas ou abertas em relação aos que, por uma questão de bom senso, não conseguem engolir a situação. A culpa é um dos principais artifícios de manipulação, quando dispõe de uma liderança espiritual em que determinados padrões de submissão e obediência que descartam a liberdade alheia são impostos em nome de Deus. Nós, como liderança, precisamos ensinar sim, direcionar sim, mas todos têm que ter liberdade de conversar, de falar, de expor as suas ideias. E isso tem que ficar muito claro. Não importa se a forma de ministrar é dura, é direta, é radical, é grossa, não sei qual o nome que a gente pode dar. É estúpida. Mas você tem a liberdade. Você tem. É claro, gente. Mas eu tenho receio, eu tenho medo, o que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é você ouvir que você que tá errado, que você precisa continuar orando mais, entendeu? E outra, ou então você vai dizer, poxa filho, eu não estava vendo dessa maneira. Obrigada, você acendeu uma luz. Diálogo. O liderado tem que ter liberdade de conversar. Só que o que acontece? Muitas vezes, na hora da conversa, o líder continua com a razão. E o liderado não quer estar errado, ou admitir que está errado. Ele quer continuar com a razão e com a sua justificativa. Então ele para de conversar porque não adianta. Porque ele não está disposto a ouvir a real. Essa é a realidade.
Mas no meio disso tudo, gente, vocês podem ter certeza que vão ter situações que vocês vão ouvir, que vocês vão falar. Que bênção! Meu Deus, que maravilha! Olha a tua vitória! Só que, como você está aprendendo, o seu líder tem uma certa experiência, vai ser comum ele chegar e dizer para você, e às vezes repreender, e te dizer algumas coisas. Olha, mas isso aconteceu de repente porque olha essa área aqui da tua vida. Só que você não quer ouvir aquilo. Daí você acha, daí não adianta falar, não adianta. Não é que não adianta, é que você não quer mudar. E tudo isso são conversas em amor. Entendeu? Sentado, conversado, tal, tchum, né? Olha, me perdoa de repente o jeito que foi, não era pra ser, mas enfim, eu quero deixar bem claro isso, essa é a direção, essa é a forma, tá? Enfim, mas a real, o fundamento, o princípio é esse. Mas é mais fácil dizer o quê? Não adianta, é sempre a mesma frase. Uai, se é sempre a mesma frase e é uma frase bíblica, é um ensinamento bíblico, peraí, quem é que está relutando? Quem está lutando com Deus? É quem está falando algo de Deus para você ou é você que não quer aceitar porque você quer ficar do seu jeito? Então, eu estou falando isso para a gente entender os extremos, né? Na questão aqui da síndrome de Diótrefes. Então, olha só. Por causa da culpa, ou melhor, de uma falsa culpa, a pessoa se sujeita a situações absurdas, podendo ficar presa indefinidamente nessas cadeias de manipulação e controle, o que cada vez mais enfraquece a sua mente, fragiliza a sua consciência, tornando-a débil, vulnerável e imatura. Desta forma, sutilmente o inimigo penetra e começa a assumir o controle, fazendo do líder controlador a sua principal marionete para distrair a igreja em relação ao seu verdadeiro papel. Qual que é o verdadeiro papel? É levar as pessoas a um relacionamento com Cristo. Esse é o papel do líder. É ensinar e conduzir o caminho. Todo esse esquema destrói a liberdade e traumatiza a vida espiritual das pessoas, fragilizando a igreja. Em vez de serem impulsionadas no seu potencial de liderança, as pessoas são encaixotadas em nome de uma submissão doentia e abusiva. Veja bem, o que estamos enfatizando não é o estilo de liderança de uma pessoa, mas o espírito de liderança. Qual é a diferença agora? Ai, não entendi nada, né? Qual que é a diferença? O estilo de liderança. O estilo é a forma com que a pessoa age, entendeu? Com que ela determina, com que ela diz, ela tem um jeito dela. Mas o que é o jeito dela? Age como esse espírito? Sim ou não? Se age como esse espírito, daí é complicado. Então se está julgando não a pessoa, mas o espírito por trás. Certo? Se no caso a motivação é errada, a motivação é o quê? É te levar para Jesus? A motivação é certa ou errada? Certo. Então, o estilo dela tem que se adaptar. Na caminhada, os dois vão se adaptando. Qual é a motivação dela? Tu não vê ela te levando para Jesus, tu não vê ela falando... Não, então tem alguma coisa errada. Falsas promessas. Lembra que a gente falou aqui? Então, tem algumas coisas que apontam. Entendeu? Então, vamos lá. Instinto de liberdade... Não foi aí, né? Tá, perdão. O espírito, então, de manipulação e controle numa liderança são as digitais desta infiltração satânica da dominação, tá? Instinto de liberdade ou rebeldia. Todo ser humano nasceu com um papel de liderança a ser desempenhado e Satanás quer abortar ou usurpar este potencial. A liberdade de liderarmos a nossa vida de acordo com a natureza do nosso dom e chamado é uma das mais fortes expressões do propósito divino. O teu jeito de ser faz parte do teu chamado. Sabia? Uma pessoa, digamos, mais ativa, mais forte, mais falante, observadora, vai ser o quê? Vai ser mais fácil para ela colocar em prática o papel dela de liderança. Mas e o calado, como é que fica? Também. Só que ele é um calado, observador,
que sabe o momento certo. Vocês podem observar essas situações nas nossas vidas aqui. Eu e o meu esposo é quase que assim, né? O sol e a lua. O calado e a falante. É. Né? Um extremamente calado, Deus traz o equilíbrio, e a outra falante. Só que eu não era falante. Lembra que eu contei pra vocês? Quando eu vim pro evangelho, eu mudei, porque eu era tímida. Como que o ser humano... Como? Quando eu conto isso pras pessoas, todo mundo diz assim, hã? Não, não é possível. Não, a senhora não. Sim, eu era tímida. Eu entrava muda e saía calada. Quem fez isso na minha vida? Não foi o cão, porque ele não ganha nada com isso. Foi Deus. Porque até quando eu entrei no ministério, eu continuava, né? E devagarinho Deus foi tirando daquele invólucro, tirando daquela cadeia emocional, pode-se dizer também. E mudou. Deus é Deus, gente. Eu sou grata a isso, graças a Deus, porque era muito ruim, assim, do jeito que eu era. Não é ruim ficar calado, tá? É ótimo, é maravilhoso. Entendeu? Quem é mais calado? É muito bom. Porque você observa, você pensa, é muito bom. Hoje eu consigo fazer isso. Mas é terrível o calado por opressão, por medo. É terrível isso. Não desejo isso pra ninguém. Ou o calado por crítica, que só sabe observar para criticar. Também passei por esse estágio. Então é ruim, é uma cadeia, é ruim mesmo. Sabe? Então a gente precisa o quê? Aprender com essas coisas. Observando o conceito de rebeldia, notamos que rebeldia é normalmente quando tentamos controlar de maneira imprópria a vida de outras pessoas. A menos que essas pessoas sofram de insegurança, elas resistirão à nossa manipulação. Então olha aqui, ó. Normalmente é quando tentamos controlar de maneira imprópria. O que é controlar de maneira imprópria? Manipulando como? A nosso favor. Atropelando. Lembra que a gente fala que existe um limite entre mim e vocês, entre vocês e mim? Há um limite, há um espaço a ser respeitado. E eu só vou passar da linha limítrofe com a permissão de vocês. Alguns já chegaram em mim, pastora, fala aí, tal, né? Ah, tá, eu posso falar então. Daí eu vou dar um passinho, vou passar da linha. Outros já, não, tudo bem e tal, é só até aqui. Eu mantenho aquela distância saudável. Eu preciso, como líder, observar isso, para não invadir a vida de ninguém. Já falei para outros, ó, eu só vou entrar onde tu me der espaço, ó, daqui a pouco eu vou chegar e tal, tantã. Daí eu vejo a reação da pessoa. Conforme a reação dela, eu entendi se eu posso ou se eu não posso ainda entrar. Tem que observar essas coisas. Até onde que eu vou? Oi? E as portas estão abertas. Isso, porque se eu arrombar uma porta, pá! E aí, como é que vai ser? Vai adiantar alguma coisa eu arrombar a porta? Vai detonar a fechadura? Pode arrancar madeira, lasca, ainda vai voar estilhaços para todos os lados. Não posso arrombar uma porta. Quem arromba a porta é Satanás. Eu não tenho nada com esse cara. Então a porta abriu. Eu tô ali. E aí, então, tal, tchum. Daí eu tô vendo. Ah, abriu uma frestinha. Então, né? Eu entro pelas frestas, sim. Se abriu e eu couber na fresta, tem que caber, né? Porque por enquanto a frestinha ainda não deu. Mas enfim, observação. Até onde eu posso ir? Então, tem pessoas que abrem mais rápido, outras abrem menos rápido. Outras abrem e de repente, tum, fecha na tua cara. Eu digo, nossa, que violência. O que aconteceu? Se uma porta foi aberta e foi fechada abruptamente, é porque a pessoa fechou porque ela foi tocada em algum confronto da vida dela. E ela disse, não, aqui você não entra mais. Ela tá com a ferida aberta de novo. Ela escolheu abrir a ferida de novo, onde Deus estava quase curando. Meu Deus, faltava só um sopro. Sabe?
Então vamos lá. Controlar de maneira imprópria significa exercer autoridade em detrimento da liberdade da pessoa subordinada. Normalmente essas pessoas que resistem ao nosso controle nós rotulamos como rebeldes. Mas será que isso é realmente rebeldia? Quem de fato está sendo rebelde? A pessoa que resiste ao controle ou a pessoa que quer controlar? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre rebeldia. A Bíblia nos apresenta Saul como um líder que seguiu o caminho da rebelião. A sua história mostra como ele queria controlar o povo e também controlar o futuro, tentando sustentar a sua liderança pela manipulação. 1 Samuel 15, 24, lê para nós, Eric. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Então a questão chave é que todas as vezes que queremos manter as pessoas debaixo do nosso controle, perdemos a perspectiva de uma vida de obediência a Deus. Isso na verdade vem da insegurança, como Samuel bem discerniu em relação a Saul. Então, nós precisamos entender... Lembra por que eu falei das frestas, das brechas, da porta aberta, da porta fechada? Porque a gente tem que entender até onde pode ir. Mas Deus me deu uma direção. Eu tenho que obedecer à direção de Deus. Ah, fulano vai ficar triste. Eu tenho que obedecer o que Deus falou. Mas eu corro o risco de perder essa vida. Eu tenho que obedecer o que Deus me falou. Ai, mas eu amo tanto ela. Deus também, mais que você. E sabe muito bem, se ele te deu essa direção, ele sabe como lidar com a pessoa. É tratamento para ela, não sei o que está acontecendo. Obedeça o que Deus te instruiu. Lê para nós de novo, Eric, 1 Samuel 15, 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Então o que acontece? Quando Saul foi chamado, vocês lembram que ele disse: eu sou o menor. Ele se sentia indigno, incapaz. Então aqui Deus lembrou ele: porventura, sendo tu pequeno a teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? Só que agora ele já não era mais, ele não se sentia mais pequeno. Então daí ele decidiu fazer o que ele queria. Samuel revela que o grande problema de Saul e de muitos líderes controladores é, na verdade, um sentimento de inferioridade e insegurança. É uma alma ferida também. Não foi curada. Com a intenção de saciar a sua insegurança, porque ele ia perder, eles não iam gostar dele. Saul tenta controlar o povo. A história da sua liderança é marcada por atitudes de controle, dominação e intimidação, as quais cultivaram a sua decadência. Em vez de confiar em Deus e discernir as suas provas, Saul escolhe o caminho da popularidade. Sua insegurança o conduz a extremos intoleráveis para alguém que representa uma liderança divina, porque ele foi escolhido diretamente por Deus. Ele representava Deus ali para o povo. Então ele tinha que dar o quê? A direção, ensinar a obediência. Vez por outra, mas ele era humano. Ele era. Mas Davi não cometeu erros bem graves? Qual foi a diferença então? A gente conhece alguma história de Saul? Que Saul cometeu esse erro? Não. Mas qual era a diferença? O coração. Davi não ficou dando justificativa, como a gente viu aqui. Saul dando justificativa para o erro e para o pecado dele. Ele disse: Deus, que se rasgou, né? Eu pequei, tem misericórdia de mim. Essa é a diferença de quem tem um coração como Davi e um coração, eu posso dizer, como Saul, que sempre arruma alguém para culpar, em vez de assumir as suas responsabilidades. Então olha só, esse líder, Saul, começa agradando o povo em detrimento de uma ordenação de Deus. Ele agrada porque Deus falou. Pratica o terrível absurdo de consultar uma médium feiticeira. Ele começou errado?
Não, ele começou bem, gente. Muito bem. Mas no final, o que ele fez? Estava lá consultando a feiticeira de Endor, chamando o espírito de Samuel. Olha, meu Deus, gravíssimo. Por quê? Tudo isso porque ele perdeu a presença de Deus na vida dele e as pessoas já estavam vendo ele como louco. Ele não tinha mais moral no reinado. Ele só tinha moral com uma pessoa, Davi. Davi honrou ele até o fim. Isso nos ensina algo? E ele já era ungido rei. Ele não tinha assumido ainda, mas ele já era ungido rei. Saul não tinha mais moral nem com Deus, porque Deus enviou um espírito de preocupação sobre ele, lembra? Por causa do coração obstinado dele, gente. Porque o que Deus mais queria era só ele ter se arrependido. Reconhecer as suas falhas. Não interessa se é culpa de fulano, ciclano, beltrano, sabe? Tudo bem, tem as culpas, mas não interessa. Tu já descobriu a verdade, tu já sabe como proceder. Então te apresenta diante de Deus com o que tu sabe, daquilo que tu descobriu sobre tu mesmo. Clama o socorro, a misericórdia, o perdão e recebe a glória da paz, da transformação, da manifestação do poder, da manifestação do amor de Deus. Para de querer mostrar que você está no controle. Porque é o que a gente faz. Ó, já me perdi de novo. Tudo para se sentir no controle. Já vou achar. Porque a rebelião é como pecado da feitiçaria. É, mas aqui, Deus chama aqui. Primeira linha. Deixa eu ver aí, vai, perdi completamente. Aqui? Tudo lá para frente. Saboninho, Aqui. tudo. Consultar uma médium feiticeira. Aqui, obrigada. Tudo então para se sentir no controle. Diante disso, Deus o repreende fortemente, dizendo: Saul, o que você fez é iniquidade, e explica que rebeldia e feitiçaria são a mesma coisa. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto, por que iniquidade? Iniquidade é negar a lei. O que é porfiar? O que é porfia? É levantar como se fosse falso testemunho. Mentira. Mentira. Isso é pecado lá nos 10 mandamentos. Então é iniquidade. É negar a lei. E idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É importante mencionar que essa palavra foi dirigida a Saul e não ao povo. Então, o que é feitiçaria? Feitiçaria é basicamente a tentativa de controlar os outros pela manipulação humana ou por fontes e meios espiritualmente reprováveis. Então, feitiçaria também, além daquilo que a gente conhece que é feitiçaria, que é inegável, é eu tentar alcançar o Eric usando táticas, formas, estratégias humanas, estratégias que a Bíblia não me ensina, maneiras reprováveis, tipo assim, toma lá da cá, entendeu? Eu faço por ti, tu faz por mim, e a gente tá de boa. Tu não se preocupa que eu tô te cobrindo, não interessa o que tu faça, e tu também. Isso é certo? Não. Isso é ter 2 pesos e 2 medidas. Daí eu cobro dele de um jeito e do Lucas de outro. Mas é que eu tenho um interesse ali, tá entendendo? Tu não tem nada pra me dar. Cuidado. Como isso é comum, não só na igreja do Senhor Jesus. Geral. Eu não posso, eu tenho que agir com todos da mesma maneira, tá? Este é o conceito de domínio que não devemos exercer. Ele é satânico e só vai trazer perdas e destruição. E Deus chama isso de rebelião. Eu tentar manipular para conseguir algo, confiança. Depois que eu conseguir, daí não precisa mais.
Portanto, prestem bem atenção nisso. Rebelião não é resistir ao controle de alguém, mas é a tentativa de controlar outro ser humano. Ou seja, o líder que, em vez de inspirar, quer controlar o seu povo é um feiticeiro. Qualquer líder que controla as pessoas está em rebelião contra Deus. Já pensou, gente, como isso é grave? Então não é um controle. Vamos lá, a gente ensina, instrui, mostra, direciona. Você tem que fazer isso de que maneira? De uma maneira saudável, amável. Deus te ama, Deus está te ensinando, né? Que nem, vamos lá, logo que eu converti, que eu ainda fumava. Daí o que eu fazia? Né? Escondia, porque a gente ficava cobrando, eu e o Edinho, a gente cobrava um do outro, né? Pra parar. Daí ele escondia de mim e eu escondia dele. Dois boca aberta. Não, para, nem isso e tal. O que Deus hoje mostra pra gente? A gente tava tentando conquistar uma confiança do outro com motivos o quê? Escusos. E vocês, têm usado algum motivo escuso? Não precisa responder. Mas observem, gente. Às vezes são coisas que a gente nem percebe. Por que a gente está falando? Porque entrega para Deus. Não tem coisa melhor do que se livrar dessas coisas. Sabe? Não tem coisa melhor. Então, por que Deus chama o controle de rebeldia? Porque o desejo e o propósito natural de Deus é que todo ser humano inspirado pessoalmente pelo Espírito governe o seu destino e a sua vida. Quando você tenta controlar os outros, você está em rebeldia contra o propósito de Deus. Um líder verdadeiro não controla as pessoas, mas as inspira e as liberta. O líder verdadeiro tenta identificar a liderança das outras pessoas, desenvolve esta liderança e depois libera essa liderança. É dessa forma que vemos Paulo estimulando a Timóteo. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Então as primeiras palavras de Yeshua para os discípulos foram: venham a mim. Sua última palavra aos discípulos foi: ide. Porém como que nós lideramos? A primeira diz venham e a última diz o quê? Fiquem. Ai, não, é venham, me obedeçam, me ouçam. Quando vocês estiverem prontos, vão. Ou então, né? Lança a flecha, como diz as escrituras. Que os filhos são flechas, sabia? Você pega, dependendo de como você esticar e soltar no tempo certo, ele vai longe. Vocês todos são flechas. Será que a gente está segurando e puxando forte demais? Vocês já pegaram um arco na mão? Mesmo aqueles de índiozinho pequenininho, de que criança brinca? Quando tu puxa, dá força aqui e aqui, não força? Daí quando tu tá com a flecha segurando, dá aquela tremida na mão. Então há uma tensão. Quanto mais você é puxado, quanto mais você é esticado, mais tensão há na corda, no arco e na flecha. Só que mais longe ela vai, gente. Só que eu não posso soltar de qualquer jeito, senão ela vai errar o caminho. Ela pode... Lembra? Não sei se aconteceu com vocês quando criança, mas você vai lá, puxa e solta e fecha a cara aqui. Não é? Você tá lá todo empolgado com a flechona esticada, daí vai lá, vai agora, meu, que massa, consegui. Não, você tem que puxar e soltar na direção de Deus. Então, atenção quando você está sendo ensinado. Atenção, mas é para você voar alto, você ir longe. Porque vocês não estão sendo treinados para ficarem. Não estão. Vocês estão sendo ensinados para irem. E fazerem discípulos. Em nome do Pai e do Filho.
Amém? Então, olha só. Você é meu membro. Os líderes falam que você é o meu membro, o meu povo. Não vá para nenhum outro lugar. Se você sair dessa igreja, não será abençoado e coisas terríveis vão acontecer com você. De forma alguma, quero desmerecer o compromisso que cada pessoa deve ter com o seu pastor e com a sua denominação, mas eu quero alertar sobre um problema de motivação. Na maioria das vezes, independentemente da atitude dos liderados, estas situações acontecem de forma controladora, fazendo com que muita coisa seja abortada e destruída na vida das pessoas. Então a questão não é, eu não quero que você vá. Tem que haver uma responsabilidade. Vocês têm uma responsabilidade comigo, com o apóstolo, mas tem uma responsabilidade com Deus. Então nós esperamos de vocês. Vocês têm uma responsabilidade ministerial, de reuniões, enfim. Ah, mas de repente não está acontecendo como eu planejava. Deus está te ensinando alguma coisa, talvez você não está pronto. Só que o arco está sendo esticado. Certo? Aqui diz o quê? Independente da atitude dos liderados, essas situações acontecem de forma controladora, fazendo com que muita coisa seja abortada. Então, o que ele está chamando a atenção aqui nesse estudo é para motivação. Qual que é a motivação? É meu ou é Senhor, faz? Este paradigma de liderança precisa ser quebrado na igreja. A essência da liderança é liberar o líder em cada pessoa. O sucesso de um líder não reside no número de discípulos que ele possui debaixo das suas asas, mas na quantidade de discípulos que ele já inspirou, treinou e emancipou. O líder verdadeiro não procura títulos, não procura posição, não procura poder. E a sua motivação não é dominar as pessoas. Ele procura oportunidade para servir e desenvolver a visão e a liderança que existe nos outros. Então tudo que nós temos é o que? Ensinar e inspirar para que se dê fruto e se ensine outras pessoas. Não é para vocês ficarem presos dentro de 4 paredes, dentro de uma igreja, dentro de uma casa, dentro de um prédio. Vocês não estão sendo treinados para isso. Viu? Não é esse o meu chamado nem o chamado do apóstolo. Nosso chamado é treinar vocês e quem quer que seja para ir, como Jesus falou. E aonde? Pode ser na esquina, no vizinho, no outro bairro, mas vocês vão, em nome de Jesus. Não é para fazer o que todo mundo tem feito, gente. Venham e fiquem. Não, segue o caminho. Voa. Vai pro meio lá do ímpio, quando você estiver preparado, viu? Em nome de Jesus. Vai pregar, vai falar do amor de Jesus. Amém? Então, assim, que essa palavra fique no teu coração essa semana, sabe? E você possa meditar nela. Nós terminamos um assunto, a questão de Acabe. Falamos de como nós devemos lutar contra esse espírito. E que para que Jezabel seja desmascarada, o Acabe tem que sair de cena. Então, se nós determinamos ou observamos alguma atuação de Acabe nas nossas vidas, nós precisamos nos posicionar para que esse Acabe morra antes que esse Acabe mate você. Lembrando que o espírito de Acabe não é um espírito masculino, mas ele pode agir nas mulheres também. Porque espíritos não têm sexo, eles agem em homens e mulheres e homens, vice-versa. Mas que é mais comum, né? Dessa maneira apresentada. Mas não é impossível haver uma troca. Conheço homens que são Jezabel e mulheres que são Acabe. E encerramos esse assunto e começamos outro, que fala do quê? De um espírito de manipulação e controle, gerados por esse casal, por essa dupla infernal. Por causa da insegurança, manipulação e controle. Então, em nome de Jesus, vamos fechar os nossos olhos agora, né? Nos colocar na presença de Deus e apresentar tudo que Deus trouxe ao teu coração durante essa ministração.